a diferenciação entre tempo e metatempo vai ser no sentido de que tempo é definido no universo físico observável. Então, sendo o tempo definido como mudança, tem que haver alguma mudança para haver tempo. Pode ser uma mudança de estados, uma sequência, alguma coisa assim. Então, existe uma ideia maior de tempo do que o tempo físico, o tempo definido na física. Aí, para se referir a essa ideia de tempo maior, eu uso a palavra metatempo. Se não seria tecnicamente o tempo definido ao longo da história humana? Esse seria o tempo normal, porque ao longo da história humana, física, seria o tempo normal, não? Por causa que tu tá tentando diferenciar o tempo físico do metatempo, como se o tempo físico fosse a definição natural de tempo para quem estuda filosofia. É porque por causa do background da física, eu sou condicionado a pensar no tempo definido em termos de espaço e matéria, entendeu? Eu sou condicionado a pensar assim. Então eu uso a palavra metatempo para falar do conceito mais geral de tempo. É essa a ideia. É para conectar com a metafísica, então. Aí vem a metafísica, justamente. Artman, mas qual que é o seu conceito de metatempo? Até hoje eu não consegui entender. Eu sei que é um tempo acima do tempo, mas você usa a palavra meta. Quando você fala metatempo, esse tempo aí não tem nada a ver com o nosso tempo aqui. Então, eu sei que... Tem a ver, ele inclui o nosso tempo aqui, só que ele vai além. Tá, inclui, mas assim, não tem nada a ver com a definição que eu dei, da percepção da sucessão de percepções. Eu diria que tem muito a ver. Talvez seja essa uma boa definição. Não sei se alguma coisa escapa. Se você considerar a percepção dentro de qualquer mente, inclusive a mente maior, então essa é uma ótima definição. Cara, então por que você usa a palavra... Então por que esse prefixo meta? Por que você só não falou Deus está dentro do tempo e acabou? Porque eu era um estudante de física, né? Então, algumas vezes, se, por exemplo, tivesse alguma pessoa que fez física também e eu começasse a falar nesse sentido, ia ficar estranho. E eu entendo por que ia ficar estranho. Então, é por causa do rigor mesmo, sabe? Mas tendo essa diferença explicada, eu acho que fica claro, né? O conceito mais geral, ele vai além da física de tempo. Não seria melhor usar uma noção de tempo, dada a dificuldade de se definir tempo, mas usar uma noção de tempo que nós usamos nas frases, por exemplo? Esse filme demorou muito tempo para acabar, ou vamos embora, eu não tenho muito tempo para esperar. Aí seria o tempo seria o intervalo de tempo, aí é o uso mais vago da palavra no cotidiano. Tempo como intervalo de tempo, uma diferença entre dois momentos de tempo. Porque eu ouço enquanto o tempo físico seria a dimensão inteira tempo, então ao invés de ser só um pequeno trecho dela, e o metafísico seria a dimensão tempo total na metafísica, além dos conceitos de espaço e matéria. Qualquer sucessão de estado. E quando eu ouço essa tua definição física do tempo, é assim, ela é uma definição, né? Mas me parece que ela é uma definição que se presta mais a ser assim, epistemológica, né? Como você vai calcular o tempo? E aí você relaciona essas grandezas, né? Massa, né? O físico, sim. O físico é bem definido ao redor de massa e espaço. Isso, me parece assim que ela serve como uma definição, mas assim, ela tem uma aplicação mais epistemológica, no sentido de calcular o tempo, né? De medir o tempo. Mas quando a gente questiona, assim, por exemplo, se Deus é temporal, se Deus é atemporal, ou se Deus é temporal, mas o tempo dele é um outro tempo, não me parece, assim, uma questão de medir, mas uma questão de saber se ele é isso, e o que ele é, se é atemporal, se é temporal, mas não metatempo. Então, a gente precisaria de uma definição, de uma noção de tempo que fosse compreensível. Porque nas duas tem que ser quantificado. Mesmo... Entendeu? Tem que ser quantificado. Porque vai ser uma sucessão finita sempre. Né? Vai ter você pode contabilizar ali. Mesmo que sejam estados metafísicos.
ou qualquer que seja, estados mentais, por exemplo. Assim, quando eu penso assim que ele seja temporal, eu quero apenas dizer que ele é temporal no sentido que nós usamos comumente nas frases, né? Isso durou tal tempo, tanto tempo, 1 hora, eu não tenho muito tempo, né? Eu digo que ele é temporal nesse sentido. Em outro sentido, que eu não entendo, eu não sei, talvez ele seja temporal. Mas nesse sentido, eu penso que ele seja temporal. Posso estar enganado, né? Mas estou convencido disso. Você concorda que atemporal seria algo estático, relativo às coisas que mudam? Sim. Pois é. Como assim relativo? Ô, Diobrando, Tá fale muito mais baixo. alto, coloca a boca perto do microfone aí. Tá Ele bom. deve estar com fone. Eu ia perguntar pro Artman qual seria a característica essencial do tempo, porque aí você não precisaria fazer uma diferença entre tempo e metatempo, já que o metatempo seria tecnicamente a própria definição do tempo comum. Então esse meta, ao invés de ser uma coisa especial, deveria ser na verdade uma coisa universal ou essencial para o conceito de tempo, né? Seria mais natural. Eu posso usar a palavra tempo desde que você consiga conceber o sentido mais geral dela, entendeu? Então, por exemplo, por isso que eu uso meta, porque algumas pessoas pensam só no intervalo específico, uma duração, uma soma de instantes. Outras pessoas vão pensar relativo a espaço e matéria, mas outras pessoas vão generalizar o máximo possível. Aí o meta é só uma indicação, generalize o máximo possível a ideia de tempo. A ideia de tempo sendo relacionada a uma mudança, uma sucessão, alguma coisa. Então o metatempo é basicamente a pura mudança, a pura sucessão. Isso, a relação entre dois estados em sequência. Então, era exatamente isso que eu ia questionar o Artman agora, porque é o seguinte, ele diz que Deus percebe a sucessão de suas percepções. Deus, para ele, não pode ser estático. Por Deus ser uma mente, ele tem que ser um ser que faz as coisas de um modo espontâneo, sem ser movido por nada, senão a si mesmo. E ele chama isso de autoconfiguração. Para mim, essa ideia é ilógica, tá? O fato de Deus ser uma mente não significa que ele tenha isso que nós chamamos na filosofia de livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas que não são determinadas. Toda ação da mente, né, todo movimento da mente, incluindo as suas escolhas, eles são aquilo que eles são e não poderiam ser diferentes de como são. É isso o que eu defendo. Oi? Concordo plenamente. Você concorda? Tá. Então, o Artman, ele fala que Deus, ele percebe as suas ideias. Só que se Deus fosse assim, necessariamente ele teria que ser causado, ele teria que ter um início. Não tem como um ser existir desde toda a eternidade e ao mesmo tempo ele perceber mudança dentro de si mesmo, sabe? Uma mente que tem ideias, uma seguindo após a outra, porque Concordo também. Toda sequência tem que ter um início, sabe? É um princípio lógico. Se houve uma sequência de eventos que chegou até o momento presente, daqui em diante eu posso iniciar uma outra sequência de coisas, né? E essa sequência, por maior que seja, ainda que ela se estenda por bilhões ou trilhões de anos, ela sempre será finita, ela sempre será mensurável. Então, para ter chegado o momento presente, os momentos que me precederam têm que ser quantificáveis também. Se houvesse um número infinito de dias até hoje, nós cairíamos, sabe no quê? Num absurdo. Porque quanto é o infinito subtraído de 7 bilhões? É a mesma coisa, é a mesma quantidade, é o infinito, né? Perfeito. E se eu somasse 8 quatrilhões de dias a partir de hoje, o número passado de dias terá continuado o mesmo, porque ele é um conjunto infinito de dias. Significa que nunca pode ter havido um passado infinito no sentido de uma sucessão de coisas uma após a outra. O infinito só existe enquanto abstração e não enquanto ente concreto, né? A sequência de dias é uma coisa concreta porque ela é perceptível. Se Deus é uma mente que tem ideias e uma ideia vai seguindo a outra, então pera lá, quer dizer que Deus tem uma ideia agora, aí depois ele deixa de ter essa ideia e tem outra? Ou então Deus ele mantém as suas ideias, só que elas vão se somando, as ideias vão aumentando?
Mas Isso. então ele não é total? Então quer dizer que tem alguma coisa fora dele que está produzindo esse efeito nele? Ou Deus está sujeito a uma espécie de talvez múltiplos Big Bangs, no sentido de que ideias que brotam assim do nada na mente dele? Como que é isso? Essa é a chamada inteligência divina. É esse o aspecto que o ser humano tem, que, por exemplo, um computador não tem. Esse é o aspecto que permite, por exemplo, a gente resolver qualquer paradoxo que a gente encontra, enquanto que o computador que a gente programa para ser, por exemplo, o melhor enxadrista do mundo, que são as enguines de xadrez hoje, eles não conseguem elaborar, eles não conseguem expandir a partir daquilo, enquanto que o ser humano consegue. O ser humano você pode iniciar, você podia pegar, por exemplo, ensinando leis básicas de um jogo como o xadrez, e ele consegue generalizar a partir daquelas leis e expandir a inteligência dele e aplicar e resolver problemas maiores. Ele tem esse caráter expansivo, Deus. Ele cria, no caso, só um adendo, você falou que não existe nada, realmente não existe nada fora dele. Essas coisas não existem antes de serem criadas. Mas Artman, tudo aquilo que é criado já existia ao menos enquanto potencialidade desde a eternidade. Sim, existia como potencialidade, mas o ato de criação é justamente deixa de ser potencial e passa a ser algo real, mas não necessariamente físico. O Essa que é a diferenciação. causa, o que causa essa atualização? Essa é a necessidade lógica de se autodescrever. É uma coisa que eu estava falando, não sei se você já tinha entrado, ele necessita, a descrição que ele faz, a descrição que o universo faz de si mesma, ela necessariamente é infinitamente expansiva. Ela tem que sempre adicionar um axioma N, de forma que a construção anterior ela seja resolvida para um problema específico. Você Esse é não um respondeu. caráter. Não, você não me respondeu, cara. O que faz com que as ideias surjam na mente de Deus? É isso? Eu respondi, ué. Elas surgem Essa é porque a elas têm que resposta. surgir. Não, Deus, sim, logicamente Deus faz elas surgirem para resolver o paradoxo atual. Tem esse caráter, essa é a diferenciação, por exemplo, entre paradoxo e inconsistência. Uma inconsistência você chega e você não consegue resolver ela. Um paradoxo é você vê que a linguagem atual é incompleta na resolução daquele problema. Esse é o caráter paradoxal. E a realidade como um todo tem esse caráter. E ele se auto-resolve. E essa auto-resolução é expansiva. De Então tem certa um forma, momento não sei. inicial, só terminar. Tem um momento inicial e a parte em que o potencial é máximo, o realizado é zero, então o todo realizado é a mesma coisa que nada, e já a partir daí existe um paradoxo. Tudo é igual a nada naquele momento e o potencial é máximo. E a partir daí o caráter expansivo ele é permanente, ele nunca vai deixar de ser. Artima, mas você não concorda que... Eu só deixo esclarecer uma coisa. Você acredita que Deus é um ser completo? Não, no sentido que eu acabei de escrever, não, ele não é completo. Como exatamente? Peraí, você acredita em Deus como que tipo de entidade? Uma entidade que O completo no potencial, sim, mas no completo de um realizado, você tem que pensar de forma bem abstrata, não existe nada fora dele, então necessariamente em qualquer momento tudo que existe está dentro dele, mas se você for pegar completo no sentido que é consistente e completo ao mesmo tempo, seria a visão determinista? Não, não é. Ele não é completo. Agora você pode tentar achar alguma coisa para dizer que ele é completo. Eu consigo facilmente provar que ele é consistente, mas completo não. Inconsistente? Consistente. Ué, eu qual entendi. Eu entendi que você falou que ele não era consistente agora. Não, eu diferenciei paradoxal e inconsistência. Ah, Inconsistência você chega nela e acabou. O seu sistema original é falho. O paradoxal você chega e você vê que a linguagem do sistema, ou seja, todos os elementos do sistema são insuficientes para descrever aquilo. uhum. Então é necessário uma expansão daquela linguagem.
Tecnicamente, Deus seria maior se ele em si já fosse completo e estático, né? Estaticidade seria uma adição eterna, porque você está falando que é Uma adição necessário. eterna. Não, você está falando que é necessário que haja uma expansão dentro de Deus. É isso que você está falando? Sim, sim. Porém, como exatamente seria necessário que houvesse uma expansão, sendo que, tecnicamente, se ele fosse completo e, portanto, estático, essa expansão não seria necessária? Porque, pelo menos, você deve concordar que a adição que essa expansão proporciona já poderia ser solucionada por uma estaticidade que sempre existiu e sempre esteve daquele modo, e, portanto, ele não precisa ser Mas se ela necessário. sempre existiu, ela quebra a sequência de causalidade lógica. Causalidade lógica, ela tem uma sequência. Deus teve início, cara? Teve início. O universo teve início. Mas espera lá, eu achava que você era panenteísta. Se Deus Panteísta. é panteísta, Panteísta. tá, e o que causou Deus? Não, ele é autocausal. Não, mas isso é impossível. Como assim? O primeiro momento, como eu falei, o primeiro momento tem duas definições de nada. Porque você vai falar, por exemplo, nada não pode gerar algo. Beleza, eu concordo. Mas quando você fala nada nesse sentido, você está falando nada, inclusive o potencial vazio. O nada que eu descrevo no início, o primeiro momento do universo, é o nada realizado, mas o potencial máximo. Que é a única possibilidade lógica, certo? Se nada é realizado, o potencial é máximo. Como nada pode ter alguma potência? Farias quer falar alguma coisa? É exatamente o que eu defendo o Artman está falando agora. É o nada em potência, é o nada no sentido de concretude. Isso. Mas é o nada no sentido de abstrato. Né? Eu não estou te ouvindo, meu grande. É um absurdo que o nada tenha potencialidade ou potência. Eu posso fazer. Isso logicamente implica que tem algo ali que precede um ato, ou seja, uma realidade dentro do nada. Isso deveria ser uma contradição, não importando o tempo. Não, então aí você cai em regressão infinita. Você tem que. Olha só, por que existe um realizado e um potencial? Tem uma necessidade lógica para isso, certo? Porque para algo estar realizado, tem que ter a negação daquilo em contraste. A definição de algo realizado, algo existindo, implica que existia um potencial, e esse potencial inclui a negação daquilo e aquilo. X e a negação de X. Então, toda vez que você fala de nada, se você for logicamente consistente, você tem que sempre pensar no potencial máximo. Não existe o nada realizado e, ao mesmo tempo, nada potencial. Entendeu? Essa diferenciação é importante. Então, vamos pensar de novo. Você concorda que o universo tem que ter um início, tem que ter um primeiro momento? Você já concorda com isso? Bom, o universo com o tempo, sim. Tá, o universo que a gente vive, ele tem um primeiro momento ou não? Realmente. Sim? Eu tecnicamente concordo, mas isso aí só seria pra... Tá, vamos ser bem simples aqui. Você concorda com isso porque você não acredita em regressão infinita, certo? Daquilo que não começa, não existe. De uma forma bem abstrata. Aquilo que nunca começou, nunca vai existir. Certo? Então, se você aplicar esse princípio ao universo, necessariamente tem que ter um primeiro momento. Repete, por favor. Aquilo que... Você concorda que aquilo que não começa, não existe? Tem que ter um começo para algo existir? Algo que nunca começou, existe. Algo que nunca começou pode existir, sim. Tá, existe... Como que algo que nunca começou existe? Mas, enfim, eu posso fazer uma coisa mais absurda ainda. Posso te falar, o tempo está fora ou dentro de Deus? Eu não acho que existe alguma coisa fora de Deus. Então necessariamente, o Deus é temporal, né? Se o tempo está dentro dele. Não, por causa que o tempo não é uma parte relevante de Deus. Não é uma parte relevante? Não, eu estou tentando explicar que Deus, como infinito, uma completude absoluta, tecnicamente nada que não seja ele não teria alguma influência sobre ele. Ou seja, mesmo que o tempo exista dentro de Deus, isso não influencia a natureza de Deus. Deus é único. Quando eu falo que o tempo está dentro de Deus, é assim que a essência dele, ou melhor, a realidade dele como algo maximamente grande, ou seja, algo que está no topo dos seres, deve logicamente conseguir envolver qualquer coisa.
Tá, então você aplica o princípio da lógica ao princípio de não haver nada fora dele, tá? Então não existe nada que pode determinar ele tem que ser autodeterminado, certo? Para começar, ele tem que ser autodeterminado. Ok? Conceito irredutível. É tautológico. Deixa eu te fazer uma pergunta, Artman. Oi. Você disse, se eu não me engano, você disse que você crê que Deus existe, você é teísta, né? Panteísta. Se eu não me engano, você disse que houve a potência de que Deus exista e, portanto, Deus existe. Não, esse é o argumento ontológico. O argumento ontológico eu não acho. Eu já vi alguém defender, mas até hoje eu nunca entendi alguma defesa rigorosa dele, se existe. Não, mas não é um argumento ontológico, não. O argumento ontológico diz isso? Diz, né? A potência gera uma. Pelo melhor da potência ser ela existir, então necessariamente ela existe, não seria isso? Não é isso que eu quero dizer. Tá. Talvez um argumento ontológico, se eu não me engano. Ou melhor, se eu não me engano, não. Eu meio que sou. Eu gosto do argumento ontológico. Ele basicamente fala que, por um ser ter a existência possível, e esse ser tem um ser maximamente grande, então ele logicamente envolve a possibilidade de existir. E, portanto, ele existe. Pois é, isso aí eu vejo um pulo aí. Eu não sei se eu tô alucinando, mas. A gente tá desviando do assunto. A gente tá desviando do assunto, cara. A gente tá desviando, é verdade. O Farias começou a falar exatamente o que você falou, Artman, só que você não entendeu. É que ele colocou em outras palavras, ele tentou dizer que você diz que havia uma pura potência e aí disso veio Deus, sabe? É isso que ele tava falando. Não, essa potência já tá incluso. Já Cara, é Deus. Mas aí, deixa eu completar a frase. Na tua opinião, Artman, essa pura potência, como o Rafael colocou, essa pura potência, ela começou a existir ou não? Ela começou a existir. Não, ela não começa a existir. Se você pegar o tempo tá definido em relação a algo que existe. A potência existe necessariamente junto com o tempo metafísico, tá? Eu estou evitando falar metatempo. Então, você pode dizer que ela começa a existir, sim. Peraí. Ela começa a existir. Peraí, no caso, antes de Deus existir, quando havia apenas essa potência, você fala que já havia tempo, então para haver tempo... Ela é o primeiro momento, Mas pera lá. Não existe nada antes dela. Isso seria começar a existir? Sim, né? A potência precede... Eu vou mudar a pergunta, então. Essa potência é necessária ou contingente? É necessária. Se ela é necessária, ela não é a causa de Deus? Que é o que eu defendo. Foi assim que é isso que eu concluí. Eu posso estar enganado, esse seria o argumento ontológico, sim. Eu consigo ver. Não é, cara. Eu sei que não é exatamente como ele falou no século XIII, mas é bem parecido. Não, mas jamais que um defensor do argumento ontológico defenderia que Deus tem causa. É incompatível com a visão de Anselmo, Descartes e também do Platinga falar que alguma coisa causou Deus, jamais. É um absurdo, tá? É literalmente um absurdo. Mas nesse caso eu não tô falando que existe uma causa fora dele, tô falando que ele é autocausal. Eu tô definindo o primeiro momento. Agora, se você falar, para passar a existir, tem que ter um momento antes disso. Não, eu não concordo. Agora, se você falar, começa a existir sendo o primeiro momento, tudo bem. Entendeu? Mas não existe. Lógica, se você está falando que ele é eu tô entendendo o que você tá falando, Faria. Você tá falando que necessariamente essa potência tem que gerar, né? Isso, por ela ser necessária, entendeu? Sim. Essa potência, o lance é que ela já tem um aspecto lógico nela. Então, ela necessariamente ela gera. Eu considero isso além da argumentação de Anselmo. Além, né? A potência sempre existiu? A potência sempre existiu, então? Não, ela não sempre existiu, cara. Para sempre existir, tem que ter o tempo relativo a ela. É o primeiro momento. Ela não tá no tempo. É difícil conceber, mas ela não tá no tempo, entendeu? A potência precede o ato, porém a potência não necessariamente é operante. Acho que é basicamente assim com Deus.
É claro que você pode falar que Deus tem uma potência dentro de si, no sentido de que a potência necessariamente precede o ato. Porém, isso também pode implicar que a potência, claro, no conceito, no contexto do tempo, não necessariamente operante, ou seja, é um ato puro, só tem atualização ali. Não existe uma potência, uma sucessão, não existe uma sucessão ali, somente o ato. A potência é algo constante. Não existe uma sucessão, porém apenas o ato. Tá, o ato já implica que já é o segundo momento, né? Se é um ato, já é o segundo momento. Mais simples. O ato existe em conjunto com a potência, pelo menos assim que eu entendo. Não, Mas eu acho que é isso tem que que eu ser no acho segundo momento. Tem que ser no segundo momento já. Ele se autocausa, não é isso? É. Ele se autocausa. E eu penso que não. Eu penso que o que tem início tem que ter uma causa. Tá, mas você ao mesmo tempo concorda que não existe nada fora, né? Então, Fora de se quê? tem uma. Eu concordo que tem que ter uma causa. E eu também. E você também aparentemente concorda que não existe nada fora da realidade, por definição. Então tem que ser autocausal. Pois é, cara. Mas assim, eu penso assim que essa potência, assim, se ela não existisse, ela não poderia exercer influência. A Aí que potência, tá. lembre-se que a potência não é causada, tá? Oi? A potência nunca é causada. O que é causada Causada? é aquilo que é realizado a partir da potência, sim. Isso, não, concordo. Por isso ela é necessária. Por isso que ela é o primeiro momento. Uhum. Por isso ela é necessária. Isso. Assim, mas assim, tudo que começa a existir, né, para mim tem que ter uma causa. Tudo que passa da potência para o realizado tem que ter uma causa, sim. E aí, como só existe o conjunto realidade, essa causa tem que estar dentro desse conjunto. Um conjunto em que no começo nada tinha sido realizado e só havia potência. Entendeu? E essa consistência do momento 1 ao momento 2 é o que a gente chama de lógica. Mas a potência não é algo que existe, porque posto que se ela não existisse, ela não poderia exercer influência de causar algo. Nessa definição de existir, não. A gente está usando outra definição. A potência é uma coisa que digamos, existir é aquilo que se deriva em contraste da potência. Entendeu? Bem, me parece que a nossa diferença é de palavras, tá? Porque você não entende que havia um tempo em que não havia nada e aí de repente surgiu alguma coisa. Você entende que Deus, ele sempre foi, mas ele tem uma causa, sabe? Quem? Nunca Deus sempre não, mas foi. Quem acredita nisso? Você. Não, tem o primeiro momento. Você acredita que Deus... O primeiro momento é justamente Cara, o momento que nada havia sido realizado. Peraí. Havia um momento em que nada havia sido realizado, mas já havia a potência. Isso. Tá, e essa potência estava contida em Deus? Sim. Ou seja, Deus sempre foi. Nunca houve um tempo em que não havia nada. Não, mas o tempo teria que haver um momento antes, entendeu? O tempo justamente tem que ser algum instante a partir desse instante. Não existia um instante anterior. Sim, o tempo tem que ter um início. O Artemi, mas veja bem. Ó, você entende que havia um momento em que não havia nada, não havia Deus, não havia potência, havia o puro nada. Você acredita nisso? Não. Tá. Justamente essa é a diferença. Havia potência. Havia a potência. A existir, o verbo existir, a gente já está assumindo potência e realizado. Então, essa potência, como você fala que a realidade é Deus, significa que se havia alguma coisa, ainda que abstrata como a potência, havia Deus, porque a potência integra a realidade, correto? Sim. Então, pronto. Então, é isso. Cara, eu não vejo qual que é a Não vamos usar a palavra sempre, né? Mas por quê? Porque sempre implica noção de tempo. A gente está falando de um momento, o primeiro momento. Sempre implica que haviam momentos anteriores a esse. Não, mas que tá. Essa é a parte importante. A tese dela é idêntica à do Farias, que ele basicamente particulariza o passado ao tempo, sendo que uma regressão infinita seria meio que uma maneira de derrubar o passado como escravo do tempo. Então você só está fazendo um apelo ao conceito do passado como se fosse unicamente o tempo. Então eu preciso de uma prova mesmo. Não, no primeiro momento, a gente tirou a regressão infinita, a gente não está mais discutindo isso. Não, o primeiro pode momento. ter um primeiro momento, mas ele não necessariamente é temporal. Como assim? O primeiro momento não é temporal? Quando você fala primeiro momento, é claro que vai ter a noção de tempo no bagulho.
Porém, quando esse primeiro momento não é seguido de um início, então você só cita ele como primeiro no sentido de que não tinha nada antes dele. Isso ainda é coerente com a ideia de algo eterno. Cara, não tem antes, é o primeiro momento. Exatamente, então não tem uma contradição. É por isso que você chama de primeiro momento. Então eu tô tentando explicar pra você que você mesmo, tecnicamente, você tá defendendo uma regressão infinita. Então você tá impondo que o tempo seria eterno. Não tem um Não, início. eu tô justamente focando na ideia que não é eterno, que tem um primeiro momento. Olha só existem duas alternativas. Ou tem o primeiro momento ou não tem, tá certo? Tem o primeiro momento, beleza, não é mais regressão infinita. Esquece antes do primeiro momento, é o primeiro momento. A primeira configuração da realidade. Depois vem a segunda, depois vem a terceira, e tudo isso é temporal. Vamos considerar ali o que o parceiro falou, ó. Aquiorus, abre aspas. Deus não é... Você quer falar? Eu quero falar, por favor. Pode falar aí pra todo mundo de forma bem clara, por favor. Deus não é temporal se ele for concebível como eterno. A própria definição dele ser um primeiro que exista antes do tempo já implica ele ser eterno necessariamente. Por exemplo, um ser que consiga existir um plano onde o tempo não existe, um vazio atemporal o torna eterno, já que o tempo não passaria. Logo, ele também seria eterno, tendo em vista que seres imperfeitos e ilimitados, o próprio tempo, é a causa da morte carnal. Se um ser que não é limitado a todas as concepções concebidas do tempo, mesmo seria eterno. Ele está basicamente falando que o tempo é aquilo que tem a vida, porém a vida que leva à morte. Ele está basicamente falando que o tempo é tudo aquilo que é finito. E, portanto, se Deus está... Peraí. Puta que pariu. Bem, depois desse encerramento maravilhoso do Diobrando, deixa eu falar uma coisa, Artman. Cara, como que é possível haver uma pura potência, se o próprio conceito de potência pressupõe alguma coisa que vai agir, cara? Então, como que você fala que houve um tempo em que era apenas a potência e aí surgiu as demais coisas? Ué, porque eu tô falando simplesmente o que necessariamente teria que ser. Para surgir algo, tem que haver a potência antes, né? Ou qualquer coisa que existe em contraste com a potência daquilo. Então, existia a potência de X, que é aquilo que existe, e a negação daquilo. Perfeito. Essa aí é a potência máxima. Mas, Artman, veja bem, quando você fala de potência, defina para mim potência. Potência é definido em relação às possibilidades do que pode existir e o que não pode existir. Ok, havia a pura possibilidade do que poderia existir ou não existir. Isso. Tá, e para ser mais, eu acho que eu errei um pouquinho. Digamos, X e a negação de X, seja para qualquer X e negação de X. Para não ficar não pode dentro de potência. Repita, por favor. Potência é para qualquer X, contém X e a negação de X, sendo que um deles ocorre. Que tal essa? Então, sim, você está descrevendo, né? Você está descrevendo um quadro em que há uma potência e depois uma atualização. Isso, exatamente. Então, mas aí é que tá. Quando você fala assim, potência, né? Se você pegar, por exemplo, na definição da física, é o nome porque se designa a força que nas máquinas simples equilibra a resistência. Poder convergente ou divergente das lentes e dos espelhos curvos que é igual ao inverso da respectiva distância focal, ou energia por unidade de tempo. Grandeza física, cujo valor é o do quociente da energia absorvida ou cedida por um sistema pelo tempo que durou a troca energética. Eu entendo que você não está se referindo a nada disso, você está falando de um outro conceito, correto? Sim. Tá, na filosofia, na filosofia é o caráter do que se pode produzir, mas que não está atualmente realizado. Virtualidade, o ser no seu estado virtual. É isso que você fala? Então. Aquilo, deixa eu ver uma definição fácil, é o que pode ser, sendo o que pode ser X e a negação de X. Então, aquilo e a negação daquilo, os dois podem ser, não está decidido ainda. Então, você fala que havia um tempo em que havia apenas a possibilidade de que algo viesse a ser. Então, essa possibilidade, ela poderia existir sozinha, flutuante?
Não, então, ela existe relativo àquilo que existe, que na época, e que no primeiro momento é zero, é nada. Então ela não é flutuante, ela não é solta, assim, não é um dualismo. A potência sempre está ligada ao que é realizado, seja mesmo no primeiro instante que nada é realizado. Ela sempre está ligada. Qual a Não tem uma diferença? É isso que você perguntou? Cara, veja bem, sim, é isso que eu perguntei, mas veja bem, você está falando que no primeiro momento havia apenas a potência. A potência é uma coisa abstrata. É o fato de que alguma coisa pode ser, Uhum. tá? Então, assim, Deixa eu só falar exatamente o que eu falei. Ah. No primeiro momento não havia nada. Aí eu defini o que é nada. Nada é realizado e potência é máxima. São dois inversos. tá, mas quando você fala de potência máxima, quer dizer que alguma coisa poderia agir para fazer algo. Potência máxima quer dizer que tudo poderia acontecer a partir daquele primeiro momento. Então, Nada foi realizado, então necessariamente a possibilidade é máxima. e como que alguma coisa vai surgir de um cenário onde só existe a pura possibilidade? Bom, existe a pura possibilidade, a potência, ela sendo uma própria existência, aquilo que o Farias falou, ela sendo uma própria existência, isso cria um paradoxo. Então ela passa a ser potência, ela existe e ao mesmo tempo ela é potência. Esse é um Deixa eu fazer uma paradoxo. pergunta aqui, só uma pergunta para ajudar. Oi. Eu agora entendi porque disse potência máxima. Quer dizer que todos os contingentes estão dentro dela, não é isso? Só. Sim. Tá. Aí eu vou perguntar: o efetivo, o que surge efetivamente, é um dentre. Isso. Por Exatamente. que surgiu? Deve ter tido alguma razão porque surgiu esse e não os outros. Então ela não pode Sim. ser potência máxima, ela tem que ser Tem que ser, potência. a razão é o seguinte, é que de x e negação, apenas um deles é autoconsistente. Lembrando que eles são diferentes. Eles são diferentes. Concordo contigo. Mas então a potência não é máxima. A potência é específica para esse que é consistente. Você não concorda comigo? E Sim, isso se você se pegar o contexto do segundo momento, entendeu? Se você pegar o contexto do segundo momento, aí é claro que ia acontecer isso. Mas no segundo momento que surge a consistência? Não, é no segundo momento que se resolve isso, levando a consistência adiante. O Artman, eu queria, assim, na minha mente está muito claro que isso que você está falando é uma coisa impossível de ter acontecido, porque quando eu falo de potência, possibilidade, eu estou falando de que algo poderia fazer isso ou aquilo, e você tira esse algo do cenário quando você fala que no primeiro momento havia a pura potência, ou seja, não havia nada além da potência. Isso é impossível, porque a potência, pela sua própria definição, é a faculdade de alguma coisa trabalhar nesta ou naquela direção, ou seja, atualizando as coisas desta ou daquela forma. Pois é, por isso que eu não gosto de falar nada em relação. Eu falo que existe o nada. Aí eu falo o que é o nada? O nada é um conjunto em que o que está realizado é zero e o que é possível acontecer é máximo. Tá, e para acontecer, entendeu? Tem que ter alguém agindo. Tem que ter o próprio conjunto age, porque você pega essa construção, ela é paradoxal. E dentro da potência existe X e a negação de X em que só um deles é autoconsistente, ou seja, só um deles resolve o paradoxo. Então, por exemplo, eu tô falando que a potência existe e ao mesmo tempo a potência ela não está realizada. Você tá entendendo? Isso parece muito mirabolante. Não é mirabolante. Cara, é assim, a lógica é assim. Ela tem que ela começa se explicando, basicamente. Ela é autorreferencial. Eu concordo que ela é autorreferencial, mas você não pode falar que o primeiro momento existe apenas uma coisa abstrata como a potencialidade, como aquilo que pode ser ou não, e essa coisa fez com que surgisse algo, cara, porque a pura possibilidade não tem ação, a pura possibilidade é uma abstração, não tem como ela se mover. Pois é, mas esse que é o paradoxo. É por isso que o dualismo é tão difícil de ser argumentado contra. Porque, a princípio, a gente vê, existe a potência e existe aquilo que é realizado.
mas necessariamente tem que haver algo em comum entre os dois. Porque são Eu duas acho- coisas diferentes e você percebe uma diferença entre eles. Eu acho, Entendeu? gente, que todo esse equívoco parte do conceito de possibilidade e impossibilidade que nós temos. Nós É. usamos o conceito de possibilidade dada a nossa limitação epistemológica. A gente diz que duas coisas são possíveis ao mesmo tempo, mas, na verdade, só uma delas é possível. Porque aqui não acontece porque tem uma impossibilidade. Se tem uma impossibilidade, ela não é possível. Não, mas essa Ela é possibilidade ela não está contida ainda. Ela não tá descrita ainda. Mas então não teria Esse é que o não caráter causar nada. expansivo. Esse é o caráter expansivo. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Por exemplo, a gente não quer que hajam duas substâncias, a gente não quer que hajam duas realidades, tá? Então, quando eu falo a realidade, tem dois aspectos, um aspecto é o realizado e o outro é a potência, então necessariamente tem que ter uma relação entre as duas. Entendeu? E Então, é por isso. não havendo nenhuma outra causa, a causa tem que ser a partir da potência. E resolve esse paradoxo no sentido do primeiro momento para o segundo. Aí entra a parte do Farias falando que necessariamente isso tinha que acontecer. Isso é visível a partir do segundo momento. E do segundo para o terceiro também, você vai perceber. O terceiro implica que só uma das potências poderia acontecer. Olha, Então, uma pergunta. Você Uma basicamente pergunta. acredita Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Dio. Até esqueci da minha pergunta. o Artman, é o Fala aí. seguinte, eu não. O Diobrando quer falar? Não, eu só iria perguntar se ele acha impossível que o Eterno exista. Que o eterno? Cara, o eterno é temporal, cara. Você tá falando eterno é temporal. Ah, Teve um temporal? começo e nunca mais vai acabar. Isso é o eterno. Não, na filosofia, eterno é aquilo que nunca teve início e nunca terá fim. Ah, tá. Não, esse eterno pra mim é totalmente lógico. Ele é regressão infinita, então. Não. Peraí, você está falando que... Deixa eu entender, você está falando de um passado infinito. É basicamente isso que você está falando? Sim. Eterno está chamando passado infinito, certo? Você pode demonstrar por que exatamente algo que sempre existiu precisa de uma sucessão para ter sempre existido? Não, porque justamente eu não quero criar a noção de sempre antes de criar o universo, cara. Sempre implica uma sucessão. Você está criando a ordem e ao mesmo tempo você fala que aquilo cria o tempo. Exatamente, isso implica. Eu tô falando de alguma coisa que sempre existiu. Eu nunca comecei. Então o tempo existe relativo àquilo. Fora, aquilo tá. Eu não tô entendendo o que é esse eterno. Cara, Nunca porque, começou. Existem dois tipos, eu vou explicar. O argumento cosmológico, por exemplo, então, só por exemplo, eu não tô utilizando o argumento cosmológico para argumentar que Deus existe. Basicamente, no argumento cosmológico, existe uma maneira de provar que é impossível que o tempo seja eterno, que é pela regressão infinita. Exatamente. Isso impõe que algo eterno não pode ser o tempo. Isso não impossibilita que o eterno em si exista. Não é uma impossibilidade de existência do eterno, porque você precisa provar que o eterno é particular ao tempo. É basicamente isso que você tem que provar. E aí então é atribuído o eterno a Deus. O atemporal, Mas você concorda que a definição de tempo está relacionada à mudança, e se você cria um sistema em que não há mudança, você está falando que o tempo é infinito nos dois sentidos? Tanto do passado para o futuro para o passado? Não, o tempo em si a associação é a mudança. Estou falando do eterno. Existe o tempo e existe o eterno. Não tem definição de tempo. Basicamente você não tem a definição de tempo. Você usa ela e depois você larga, usa e larga. Não, a definição. Eu só estou tentando explicar que o passado na sua totalidade não pode existir no tempo. Portanto, o passado infinito não é uma sucessão nesse sentido. E lembrando que a definição de passado, é claro que ela... Peraí, eu acho... Não bugou, ok. Lembrando que a definição de passado, é claro que ela tem a sua particularidade para o tempo, porque é a nossa sensação empírica que determina o passado, de certa forma. Mas nunca está lá, pelo menos na definição de passado, de que algo necessariamente temporal. Então, Deus como um passado infinito, é claro que eu teria que fazer uma distinção entre passado infinito e algo infinitamente no passado. Pois é, essa distinção faz toda a diferença. Não existe. Essa distinção. Então, vou explicar algo que está infinitamente no passado. Portanto, isso ainda implica que o passado existe. Só que eu estou eliminando a questão da sucessão. O passado infinito existe.
O passado infinito existe no sentido de que o Porra. infinitamente no passado existe. Por causa que, inclusive, uma maneira de abater a regressão infinita é que ela apela para uma eternidade por uma regressão, né? Uma regressão infinita de eventos. Mas, Apela de logicamente, sentido dogmático da palavra, porque joga a causalidade lógica pela janela, né? não, É isso assim, ponto final, não isso precisa de nenhuma explicação. é porque isso logicamente impõe que tem algum fator infinito nessa regressão. Já que você vai ensinando infinitos, e logicamente aquilo não pode alcançar o infinito se não tiver um fator infinito, né? Por definição. E também porque o infinito Acho que você está pensando muito em termos dos números inteiros que você aprendeu no não, ensino não é isso, fundamental e médio, você acha que... basicamente isso. Regressão Pois é. infinita é basicamente isso. Pois é, mas a origem, você já ouviu falar da origem? A origem do número inteiro continua sendo zero, né? Então ela bifurca na origem já. A origem existe nos números inteiros. Ela não surge do negativo infinito e vai pro negativo, desculpa, pro infinito positivo. Ela surge do zero, tanto que é chamada origem. Cara, eu vou Definida a tentar partir dali. Eu vou tentar mandar uma analogia, aí você pode responder. Agora eu estou aqui conversando por cal. Antes eu estava fazendo qualquer coisa que vocês não precisam saber. Aí vai até o infinito. Isso seria uma regressão infinita. É que essa é uma regressão infinita e nós vamos fazer a analogia dos números, né? Existe um evento no passado, 2 eventos, blá blá blá, e vai ao infinito. Não existe o infinito. primeiro momento, basicamente, é isso. Ou existe ou não existe o primeiro momento. Exatamente. O infinito dessa questão, e até que se a gente argumentar, seria em tese o maior número finito. Em tese, né? Por causa que seria literalmente uma adição de eventos regredindo até o infinito. O que seria um infinito? Seria o maior número finito seria o infinito. Bom, cara, esse conceito de número infinito, esquece, número infinito, esquece. Não sei quem te ensinou isso. Não é pra você tratar. Um número é sempre finito. Eu tô falando que não existe número infinito. Não sei quem te ensinou isso. Deve ter sido ensino médio. Eu tô falando que é contraditório esse termo. Tá, então por que você insiste em regressão infinita? Por causa que eu tô tentando demonstrar que existe um fator infinito e que só esse fator infinito é suficiente para preencher toda essa regressão. E, portanto, essa adição de eventos no passado não é necessária. Tá, então deixa eu pegar bem na definição da palavra infinito. Que você aprende tem um começo. Todo infinito que você aprende tem um começo. O infinito quer dizer que não tem fim. Tá? Então eu peguei os números inteiros, porque esse é um exemplo comum, o pessoal se confunde. Tem a origem, que é o zero dos números inteiros. Entende a definição de infinito? Infinito é o que não tem fim, olha a palavra. Infinito. Mas não quer dizer que não tem começo. Sim, a regressão infinita, no caso, é uma alteração de movimento, que não é do passado para o futuro. É tipo do presente para o passado. Seria basicamente alteração. Mas alguém quer apontar alguma outra coisa? O Artmin, eu estava refletindo aqui, tá? Sobre o significado de eternidade no dicionário de filosofia de Abagnano. E me parece que a sua visão de Deus é similar à do Parmênides, quando ele falava que o ser era como uma esfera, né? Então, quando você fala de Deus como o conjunto total da realidade, e você fala que o primeiro momento desse conjunto foi o momento da pura potencialidade, como a mera possibilidade daquilo que poderia vir a se concretizar, você não está dizendo que se nós voltássemos, se fosse possível a gente pegar uma máquina do tempo e voltar até o Big Bang, nós chegaríamos em um ponto em que não haveria nada, literalmente, senão a potencialidade. Mas você está descrevendo o modo como nós concebemos Deus, vamos dizer assim, na sua composição, na sua estrutura, que Deus inicialmente é uma potencialidade, e aí você fala que essa potencialidade, ela mesma gerou as demais coisas, mas não historicamente, biograficamente, mas apenas do ponto de vista lógico. Seria isso? Sim. Então tá resolvido, cara. Pronto, é isso. É isso mesmo. Essa é justamente uma pergunta muito interessante, porque ela pega dois referenciais, né? Você pode pegar o referencial humano e pode pegar o referencial metafísico. Tanto é aí que entra a ideia de falar metatempo ao invés de tempo. É porque... Vou fazer a minha última pergunta, por gentileza, que eu lembrei. Não seria possível que, em teoria, a arte, essa
essa potencialidade que você disse, assim, total, ela fosse específica, ela fosse potencialidade de apenas uma coisa, tá? Contingente existir, e essa potencialidade fosse necessária, tá? E, portanto, aquela coisa fosse também, embora em termos absolutos contingentes, também necessária, porque ela decorreria necessariamente dessa potencialidade. Se isso seria teoricamente possível, e se isso resolveria esse aparente paradoxo que nós temos. Se isso é o caso, se isso é possível e se isso resolveria o paradoxo. São 3 perguntas? Sim. Tá. Aquela parte de haver só uma substância, ela é bem importante para justificar isso. É necessário e é necessário a partir do momento que você já tem o segundo, a partir do segundo momento. Então, o primeiro momento, o segundo momento, você compara o que você tem realizado no segundo momento e você vê a estrutura do sistema e você era necessário, porque resolve um problema que é chamado paradoxal. Não é inconsistência, é diferente. Então, por causa disso, é necessário. Mas e é teoricamente possível? É o quê? É possível, não. Aí eu vou fazer apelo à dicotomia de ou é necessário. Se é necessário, então a gente não usaria o termo possível a partir do segundo momento. Então, no primeiro momento é possível, justamente por isso que passa de ser uma potencialidade e passa a existir. Para-se de usar a palavra possível para descrever aquele elemento agora como necessário. Entendi. Eu entendi tua tese, mas eu quero dizer assim, se essa tese que eu estou colocando como alternativa, ela é teoricamente possível em teoria. Possível em teoria? Cara, é assim, a tautológica. Isso é considerado possível? É uma coisa que tem que ser. Tá. E isso resolveria essa tese alternativa, não dizendo que ela seja verdadeira, né? Mas em hipótese, ela resolveria o paradoxo? A partir do segundo momento? Não, eu estou colocando no primeiro momento. Eu estou dizendo uma coisa. O paradoxo ele é relativo a cada momento. Esse paradoxo ele é o fato de haver 2 aspectos da mesma coisa. Essa a grande sacada do paradoxo. Pega qualquer paradoxo que você já viu na filosofia. É basicamente você falar que... Eu me expressei bem. Eu queria dizer assim, nesse caso não teria um paradoxo, por isso resolveria esse paradoxo que nós estamos tendo? É isso que eu queria dizer, entendeu? Nesse caso não teria um paradoxo? Cara, ele foi resolvido, você considera isso como ele não existindo? Aí é semântico. Você que escolhe. Entendeu? Não, digo assim, a tese alternativa de que houvesse uma necessidade, tá? Sim. Uma necessidade necessária, ou seja, ela é uma coisa temporal. Tá, como é que seria uma necessidade não necessária? Só para tentar entender. É uma necessidade contingente. Por exemplo, Mas é necessidade? Não, é contingente no sentido assim, se eu chuto a bola, então necessariamente a bola vai fazer um movimento. Mas não era necessário que eu chutasse a bola, saca? Tá. A causa não é necessária. Eu digo primeira, assim, a causa, o efeito tá. Uma necessidade, porque o efeito é gerado a partir disso. Mas essa necessidade é necessária. Quer dizer, ela é específica e ela gera esse efeito, né? E se essa alternativa não incorreria no paradoxo que nós estamos tendo. Uma necessidade absoluta, tá? Que, portanto, o efeito decorresse e não pudesse ser outro efeito, como no alternativo que você deu, de possibilidade ampla, que pudesse ser várias coisas, mas surgiu um. Não, nesse caso seria uma necessidade necessária, tá? E que específica, só surgiria uma coisa. Se ela resolveria o paradoxo, na tua opinião? Se ela não resolveria. Porque falta ela não tem um elemento criado ainda. Ela é criada no segundo. Entendeu? Seria isso. Ela não resolve. Eu tô entendendo o que você tá falando. Seria como falar que a potência, na verdade, era só uma ilusão no começo, né? No primeiro instante já era uma ilusão.
A sequência já estava contida ali. Isso. Pois é, não. Por quê? Porque, Teria um paradoxo, como? porque aí não tem o aspecto do paradoxo, não seriam dois aspectos. Eu estou usando a palavra aspecto em dois sentidos agora. Não teria o fator do paradoxo. Então, o Mas paradoxo. então, é o que eu questionei. Não teria um paradoxo, não é isso? Aí. É o que a gente quer Isso evitar. não. O paradoxo é necessário, é logicamente necessário. Ele é diferente de uma coisa. Paradoxo necessário, entendi. Ele é necessário, tem que ter dois aspectos. Aí a segunda pergunta é se essa hipótese seria, em teoria, possível. Não estou dizendo possível no sentido de contingente. Contingente. Não é possível. Não é possível. Ah, entendi. Não é Wartman, quando você fala que no primeiro momento havia apenas a pura potência, você está falando de algo na medida apreensível pela nossa mente. Porque para ver a potência é necessário que haja algo, ou seja, é necessário que haja o agente capaz de atualizar as coisas. Uhum. Certo? Certo. Então realmente a nossa diferença é só de palavras. Quando Sim. você fala que Deus tem uma causa, não é no sentido de que Deus foi criado por algo, mas no sentido de que Deus tem que ter uma explicação, que é Ele mesmo. Isso, a causalidade lógica. E quando você fala que Deus está no metatempo e que Deus percebe a sucessão das suas ideias, você está se referindo ao fato de que para que a gente conceba Deus como uma mente, a gente tem que imaginar que ele pensa ao longo da história, ou seja, ele observa todos os fenômenos que se desenrolam ao longo da história, porque do contrário, nós conheceríamos algo que Deus não conhece. Isso. Né? Uhum. Então Deus ele vê as coisas se sucedendo. Agora, ele vê pelos nossos todos os aspectos que a gente tem, ele vê por esses aspectos. Me parece que isso... Diga. Pode falar. Eu só queria... Eu não sei se vai complicar mais fazer esse comentário. É porque tem o famoso colapso. O que causa o colapso? O que faz a observação? Então é necessário vamos chamar de operador. Algo que opere e tenha um caráter mental e haja num ambiente local, ao invés de global. Isso é necessário. Então ele vê a gente pelos nossos sentidos. Todos os aspectos que a gente tem localmente são também dele, entendeu? Não é exclusivo nosso. É isso que eu quero dizer. Me parece que isso é Hegel, tá? Uhum. Então eu acho que eu entendi. É que o modo como você se expressa, parece que você está dizendo que Deus é como nós, que ele vê a si mesmo como tendo início em um ponto. Porque se for assim, significa que Deus ignora alguma coisa, sabe? Que Deus precisa aprender, que Deus precisa ir atrás de algo para se aumentar. Você fala que Deus está se expandindo constantemente. Uhum. Mas ele cria isso. Essa coisa não existe, ele cria. Ela não existe, mas aí é que tá. Quando você fala que se uma coisa não existe, Deus cria, você está falando assim, que Deus tem uma ideia que ainda não foi atualizada, e aí ele imprime essa ideia em alguma mente finita? Ou você diz que Deus não tem ideia nenhuma, assim, Deus não tem essa ideia de modo nenhum? Não, ele tem isso, exatamente, a primeira. Ah, então beleza. Ele isso tem aí, uma ideia que não foi atualizada. Isso é Berkeley. Uhum. Então eu acho que eu já entendi o seu ponto de vista. Me parece que realmente nós não discordamos, sabe? Parece que era mais... É uma comunicação que você coloca, assim, que parece que você está defendendo um Deus similar ao do teísmo aberto na teologia. Sabe, que é um Deus que não sabe aquilo que o homem fará, e aí ele propõe determinada coisa para o homem e é pego de surpresa por aquilo que o homem faz, sabe? E aí ele reage até emocionalmente àquilo que o homem fez. Ele está incluso na decisão. Ele não sabe o que ele vai fazer. Seria a melhor forma de falar isso. Ele saber o que ele vai fazer já é tomar a decisão, entendeu? O ato de saber é a decisão. E como o saber necessariamente ele tem que partir de um ponto A, depois o B, tem que ter uma sequência, né? Então, necessariamente, o homem estando dentro do universo, o homem faz parte
dessa decisão que ele faz. Então, quando Entendeu? o Diobrando falou que tem que haver uma coisa que sempre existiu, isso não é absurdo nos termos que você colocou, porque quando nós falamos que Deus sempre existiu, significa que em cada momento do tempo que você conceber, que você conseguir detectar, Deus está lá. Mas ele tá apenas falando do isso. futuro, é por isso que eu tô criticando, ele tá falando do futuro, aí eu concordo, mas isso não se expande infinitamente pro passado, entendeu? O passado tem um começo. Esse sempre, ele vai pro futuro. Aí tudo bem. Queria finalizar o bagulho do argumento cosmológico, que é bem simples, né? A regressão infinita tem necessariamente fator infinito. Portanto, é impossível que esses eventos posteriores a esse fator infinito, considerando que ele deveria estar infinitamente no passado, logo a regressão infinita é impossível porque eventos posteriores não são possíveis e eles são necessários para a regressão infinita. Basicamente, essa é uma maneira de refutar a regressão infinita e também é uma maneira de diferenciar a eternidade divina da eternidade temporal. No caso, uma é possível e necessária e outra é impossível. Não, uma é dogmática e a outra é lógica. Não, Você não pode... qual é a dogmática e qual é a lógica? Se você partir que a regressão infinita é possível em algum sentido. É logicamente possível em algum sentido. Não, a regressão infinita ela é possível no sentido de que não haverem eventos, que não existem eventos. É só não, então não é regressão infinita, pô, se não há eventos. Não infinito de eventos. Porque com regressão infinita é composta de eventos, o fator infinito, né? É basicamente isso que uma regressão infinita é. Então, pelo que eu entendi, Não tem um primeiro momento, é isso que é a regressão infinita. Essa é a melhor definição. Não há um primeiro momento. Pessoal, tô partindo. Um abraço aí. Abraço. Abraço. Falou. Peraí, Artman, agora só uma pergunta básica aqui. Você acredita que na regressão infinita, essa ausência de primeiro momento implica a impossibilidade dela, como se o primeiro momento fosse necessário? Sim. Então eu concordo plenamente com isso. Essa ausência de primeiro momento implica... Fala de novo? Eu Você acho que concorda por quê? Não, a gente concorda em basicamente tudo. Só deixa eu entender uma coisa. Quando você fala de expansão, você está falando que algo fora de Deus está vindo para ele? Ou não está fora, ele cria. Ou que Deus, na sua jornada, ou melhor, na sua jornada, entre aspas, ele sendo eterno e ato puro, ele tem uma expansão no sentido de que as ideias dele, elas se movimentam. Só que não como potências humanas entre aspas, como um tempo físico, um tempo literal. Mas sim, o metatempo, na verdade, não é realmente o tempo naturalmente, sim uma sucessão, não uma sucessão causal, tipo uma sucessão conceitual. Eu acho que isso que eu tô querendo dizer. Tá, vamos só pegar a sucessão causal, porque aí fica direitinho. A diferença entre metatempo e tempo é que é simplesmente uma coisa que eu talvez não deveria nem ter mencionado. O metatempo vai ser o tempo que não se define exclusivamente em espaço e matéria. É isso, só isso. A gente pega o conceito maior de tempo que a gente pode, que é a sucessão causal, sucessão de eventos. E o que é ele criar, ele expandir, é a passagem de elementos do potencial para o realizado. Entendeu? Aí você perguntar por que existe realizado e potencial. Pela definição de uma coisa existir, tem que ser em contraste com aquilo que não existe. Isso é necessário. Tá? Não tem como algo existir e não haver a negação daquilo. Então tem que ter uma relação entre o realizado e o potencial. É simplesmente a passagem do potencial para o realizado. Aí você pode pegar, eu estou no potencial, beleza. No potencial você pode dizer que é atemporal. Deus já vê o futuro inteiro. Tá? Você acredita que Deus já vê o futuro inteiro? Não é, porque você tira a referência do tempo. O que você diz quando vê o futuro inteiro, por exemplo, eu posso me definir como eu agora, passando de instante para instante, ou eu posso me definir incluído eu no futuro. Tá? Aí a segunda definição, ela é abstrata para nós, porque ela só você só tira os dados dela, você só consegue escrever ela após a sucessão de eventos. Então, isso aí talvez seja bem desnecessário mencionar. Então, por isso que é bom enfatizar a necessidade de uma ordem. Tem que ter uma ordem de eventos. Independente de você querer ver a ordem, a dimensão
como um todo, ou você querer pegar um momento de cada vez em sequência? Existe essa ordem. Tá, mas você acredita que Deus vê o homem de 2089 de modo tão certo quanto eu vejo, por exemplo, um homem que viveu, o homem que morreu hoje, por exemplo, que eu tenha conhecido ele, sabe? Não, aí não, porque você pega dois referenciais diferentes. Tá? Você pega o seu, que é o que você vê agora no tempo, e você é definido dentro desse referencial. Então, quando se diz Deus vê tudo, é fora desse referencial, é uma abstração que a gente faz. É a mesma coisa, para nós, é a mesma coisa que dizer que ele vai ver tudo. Ele irá ver tudo, é diferente. Deus vê o homem de 2089 como uma mera possibilidade. Ele não vê como algo certo, como algo conectado com outros seres que têm uma história, como eu vejo, por exemplo, o homem que morreu hoje e que eu conheci. Certo. Então realmente nós discordamos nesse ponto. Eu entendo que Deus vê todos os momentos como elos em uma corrente, em que cada elo está conectado com o outro de um certo modo e não de outro. Né? Então Deus não me vê segurando na mão do homem de 2089, senão como uma mera potencialidade, como eu imagino isso também, né? Agora, Deus ele configura uma certa história nas mentes finitas. Deus imprime nas mentes finitas as percepções. Esse conjunto de percepções nós chamamos de tempo ou história. E aí eu falo, olha, o Rafael não segura na mão de 2089, sabe? Aí esse tempo ele fica fora da lógica, né? Esse é o problema. Como assim? Porque o tempo definido no sentido mais amplo é uma sequência causal. Então, Deus necessariamente ele tem que estar, em algum sentido, ele tem que ser temporal, no sentido de sucessão, de um estado para o outro. Ele passa do primeiro estado para o segundo, para o terceiro. E do primeiro para o segundo, não está no primeiro estado a revelação do que ele vai fazer no segundo. Essa passagem é o aspecto expansivo, é o aspecto que resolve. É diferente de uma máquina, por exemplo. Uma máquina, você olhando o algoritmo dela, você pode rodar aquele algoritmo e dizer o que ele vai fazer, basicamente, tá? Ele prescreve o que será feito. Essa distinção, ela não é fácil de pegar até você ver os casos extremos, por exemplo, um computador versus um humano. A gente é ensinado a pensar no coração como uma bomba de sangue, e no cérebro como um computador. Mas quando realmente vai ver o que é um computador, uma máquina de Turing, e comparar com o que um cérebro humano faz, é bem diferente. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi. Eu entendo, como eu falei, que o tempo é a percepção da sucessão de percepções. E como Deus é o total, nada está acima dele, ele não pode ser afetado. Então ele não tem percepções... Não, mas por que ele não pode ser? Essa parte eu não entendi. Por que ele não pode ser? É que era só você ouvir a frase inteira. Deus não pode ser afetado por nada, exatamente por ser supremo, por ser total, por não haver nada acima dele. Ele só pode perceber no sentido de que ele tem as ideias, ele percebe as suas próprias ideias sem ser afetado por alguma coisa externa. Tá, a solução para isso é você fazer uma definição de Deus mais... definir o Deus como esses elementos, ao invés de acima desses elementos. Deus é esses elementos, a soma de todos os elementos. Tá, mas veja bem, para Deus ser os elementos, e aí se você fala que Deus é essas ideias, ele deixa de ser uma mente, ele deixa de ser uma substância, porque a mente não pode ser literalmente as ideias. Tá, aí seria o comentário em relação ao dualismo. Eu tô querendo evitar o dualismo. Qual que é a solução do dualismo? Toda vez que eu vejo duas coisas, eu necessariamente tenho que ver as duas coisas como uma só em aspectos diferentes. Então, no caso de matéria e espaço, eu tenho que ver... eu posso ver a matéria como estados do espaço e as ideias como estados da mente. E, respectivamente, eu posso ver o espaço como estados da matéria, no caso, a ausência, e a mente como estados das ideias. Entendeu? É circular.
Eu posso definir A em relação a B e B em relação a A. Eles são basicamente a mesma coisa, dois aspectos diferentes. Realmente no meu livro eu falo que a mente ela é definida pelas ideias no sentido de que ela só pode ser conhecida pelas ideias que ela tem, porque as ideias nada são além de ação da mente. Então nós temos a mente e nós temos as suas ações. Agora, como que eu vou definir a mente? A mente é aquilo que age. Então no próprio conceito de mente, eu já estou colocando o conceito de ação, que para mim é o mesmo que ideia, né? Não estou falando de uma ação visível, de uma ação física. Estou falando do movimento intelectual. Então, a mente é aquilo que age, é aquilo que produz algo, é aquilo que causa efeitos. E os efeitos são todos ideias. Isso aí você concorda que isso aí já implica tempo? Na definição maior de tempo, que seria a mudança no caso, ideias. A mente age no conteúdo dela, que são ideias, então as ideias mudam, e essa mudança de ideias a gente chama de tempo. Mas essa Esse é o metatempo mudança, no sentido o Artman, metafísico. mas essa mudança, ela não pode ser do ponto de vista dessa mente maior. Porque se fosse isso, essa mente, ela teria que ter um início, no sentido de que ela teria que ter algo que deu o início para ela mesma começar a existir. Entendeu? Aquilo que ocorre é que ela percebe a todas as ideias como nós percebemos os elos de uma corrente juntamente. A gente vê todos os elos ao mesmo tempo, mas a gente sabe que esse elo daqui, ele está ligado no outro ali através de determinados elos intermediários. Não é verdade que cada elo está imediatamente conectado com todos os outros. Eles estão imediatamente conectados com dois elos e imediatamente conectados com os demais elos da corrente. Então Deus vê o Rafael em 2022 e vê o homem de 2089 conectados por inúmeros fatores, ou seja, por inúmeros eventos intermediários. Cada um desses eventos para ele são simultâneos, no sentido de que ele conhece perfeitamente todos os eventos e ele sabe como que eles se conectam. Agora, eu não sei como que esses elos se conectam. Como que eu vou chegar no homem de 2089? Eu não faço ideia do que vai ocorrer daqui até ali. Mas Deus está vendo agora o homem de 2023, 2024, 2025, todos os eventos que compõem esses anos até 2089. Você não concorda com isso? Não concordo. No seguinte aspecto, vamos voltar para a mente maior. Você concorda que tem ideias e ela age nessas ideias, beleza. Aí você não concorda que existe tempo, porque aí você já fala de outra coisa. Você fala que ela tem um início, ela não seria eterna, naquele sentido que o Gil mencionou, ou seja, teria um passado infindo, só pode ser isso. Mas principalmente o foco é que algo teria causado ela, beleza. Então a solução é a gente aceitar os dois axiomas, que nada... que ela teve um início, porque o passado infindo é logicamente possível, e que não existe nada fora dela. Ela tem que ter um primeiro momento. Tá? Aí, beleza. Vamos voltar. Essa é a segunda parte que você falou. A primeira parte, voltando ao aspecto dela, mente, ela agir e haver ideias. São três aspectos. Né? Mente é definido como aquilo que age, a ação delas estaria relacionada ao tempo, e as ideias seriam os estados. Você pode pegar os estados como uma dimensão e o tempo como outra dimensão. As duas, você faz um gráfico cartesiano e fica... Aí que você vê o caráter expansivo, porque quando você pega uma mente humana e você vê as ideias e você vê que não necessariamente existe tempo, é quando você não vê o aspecto de que uma ideia se expande em duas, em que uma é a descrição da primeira e a segunda é a resolução da explicação. Então, esse é o aspecto de cada elemento tem que ter uma descrição e uma negação daquela descrição. Mas isso aí já seria mais eu já estou indo para outro ponto. O importante é você ver que quando você faz, por exemplo, a lógica, você começa da lógica sentencial, tá? E depois, a partir, você vai para a lógica de primeiro grau, que aí você já constrói alguns símbolos que criam relações entre aqueles elementos da lógica de zero grau, e na de segundo grau você cria símbolos que representam as relações das relações.
e assim em diante. Entendeu? Esse é o caráter expansivo. Você mantendo a consistência, que é o princípio de toda essa explicação, a gente está partindo do princípio da consistência, que é um sistema que não vai se anular. Então, para ele não se anular, ele tem que se resolver, no sentido de descrever a relação, depois descrever a relação da relação ad infinito. Esse é o caráter expansivo. Eu entendi o que você falou sobre Deus se autoconfigurar e, por consequência, o ser humano, enquanto uma reprodução de Deus, teria que ter o poder de se autoconfigurar também, no sentido de que ele causa suas próprias ações sem ser causado e, por consequência, Deus não poderia conhecer a ação humana, a não ser depois que ela já ocorreu, né? Porque se ele conhecesse, quer dizer que o homem estaria determinado a se determinar, o que é uma contradição, né? Porque se ele está determinado, então ele não se autodetermina. Tem alguma coisa que o determina. Exatamente. E é isso que os teístas, em geral, não veem, né? Eles dizem que Deus é onisciente e o homem tem livre-arbítrio ao mesmo tempo. Isso aí não faz sentido, né? Então, agora, quando você fala que Deus não pode conhecer, né, o futuro, assim, eu discordo dessa tese, porque eu vejo que Deus, ele é autodeterminado, ele faz aquilo que ele deve fazer, e o fato dele ser uma mente não significa que ele tem que ser indeterminado. A indeterminação é ilógica, ao meu ver. Se você fala de uma coisa que age simplesmente por agir, você está falando de uma coisa que não se enquadra em um sistema, sabe? E para que uma coisa seja explicável, ela tem que estar dentro de um conjunto de ideias concatenadas, organizadas, em que uma explica e apoia a outra. E se Deus age, eu só posso dizer que Deus age por uma necessidade do seu próprio ser, e ele não poderia ter agido de outro modo. Não é que ele poderia, por exemplo, não ter criado a nós, mas ele decidiu nos criar, e não existe uma explicação por que ele decidiu. Ele decidiu porque ele decidiu. Não. Ele só poderia ter decidido nos criar. Sabe? A necessidade é uma descrição do modo como Deus é. Ele faz aquilo que ele é. E como ele não poderia deixar de ser o que ele é, ele não poderia deixar de fazer aquilo que faz. É assim que eu vejo. Tá. Talvez uma forma mais fácil de expor a minha proposta é você imaginar que o saber é uma determinação. Você lembra que a gente estava falando isso no servidor do Alisson? Tinha um rapaz lá que estava insistindo em dizer que você podia ter livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, Deus saber o que você vai fazer, certo? Sim, então o Lorenzo. Você podia se autodeterminar no momento que você toma a decisão. Provavelmente esse é o ponto que ele não entendeu. E, ao mesmo tempo, Deus saber de 50 anos atrás o que você vai fazer. Então, para essa definição de determinação e saber que eu apelo. Esse saber é uma ação na mente. Ou seja, ele é um colapso, uma ação definida como um colapso do potencial para o realizado. Então, necessariamente, Deus não tem como saber aquilo que ele não realizou ainda. O realizar dele é o saber dele. Agora, você pode dizer que ele contém o potencial das ações. Então, para o pessoal ficar tranquilo, se eu fosse, por exemplo, um jogador de xadrez, eu fosse jogar xadrez contra Deus, ele seria o melhor jogador de xadrez porque ele ia ver todas as possibilidades do que eu posso fazer. Mas esse ver é uma ação, entendeu? Esse ver é um colapso do potencial para o realizado. Tá? E a partir do momento que ele sabe o que vai fazer, aquilo necessariamente em algum sentido já aconteceu. Então, não tem como ele saber algo que não foi determinado ainda, basicamente. Essa é a grande sacada. Imagina que não tem ser humano, por exemplo. Não tem ser humano no universo, só tem Deus. Uma visão bem simples. Não tem como ele saber o que é realizar aquilo que ele não realizou. É simples, entendeu? Então não tem como ele saber o estado do universo daqui 50 anos. Qualquer que seja a unidade de tempo dele, tá? Tudo claro? Bem, a gente concorda, cara. Não sei por que você está falando disso tudo. Você tinha que falar do nosso ponto de discordância. Daqui 50 anos... Tá, você concorda. Então pensa, daqui 50 anos são estados que ele ainda não determinou. Existe uma relação entre causalidade lógica e causalidade física. Você concorda? O que ocorre fisicamente tem que ter uma causalidade lógica para acontecer. Ou a física não seria lógica.
Então, necessariamente, para algo acontecer na física, ele tem que ser no momento da determinação. A Aí eu já causalidade... discordo. Não. Eu entendo que aquilo que ocorre no plano físico já estava determinado eternamente. Eternamente? Sim. Ah, tá. Eu não sei o que é esse eternamente, eu não consigo entender esse eternamente. É uma coisa que nunca começou? Ela nunca começou no sentido de que em todos os momentos ela já estava certa, ela já estava definida. Tá, então é uma regressão infinita, né? Não. Sempre, não? Não. Em todos os momentos do tempo, em toda a corrente temporal, essa coisa que ocorreu hoje, ela já estava definida que ela iria ocorrer. Entendi. Ela podia estar definida como potencial? Não, aí já não seria definida. Já estava definido que essa potencialidade iria se atualizar dessa forma que se atualizou hoje. É um universo estático, ele é do jeito que é e ponto final, então. Exato. Tá. Essa parte... Só finalizar, por favor. Só um minutinho, porque eu tô só querendo... Tô ficando meio cansado. Então, você concorda que esse universo estático, ele não evolui por causalidade lógica. Ele é meio uma coisa assim que é e ponto final. Pois é, isso aí ele, até onde eu entendo, ele quebra o princípio de toda a argumentação que a gente está fazendo. A gente está apelando para o fato de que a causalidade lógica está no universo. Agora, pode chegar alguém e falar que é assim, ponto final. Não tem causalidade lógica, não importa. Aí isso aí fica fora do discurso. O Adanska quer falar? Pode falar. Eu queria perguntar pro Rafael se na sua tese existe livre-arbítrio. Não existe. Nós dois aqui dissemos que não existe livre-arbítrio. Perdão. Eu digo que não há livre-arbítrio. É que eu e o Artman concordamos que o livre-arbítrio é incompatível com a onisciência de Deus. Só que o Artman nega a onisciência de Deus da forma como é definida normalmente pelos teólogos e filósofos, e eu apoio esse conceito da onisciência e rejeito o livre-arbítrio. Entendi. E ouvindo você, Artman, eu não me convenci de que, de fato, Deus seja indeterminado. Eu entendo que Deus, assim, ele não é que ele é determinado, é porque a linguagem trai a gente, né? Como se houvesse alguma coisa que fez com que Deus fosse assim, mas Deus é assim por necessidade, sabe? A necessidade é apenas uma descrição do modo como Deus é. E procurar uma causa para isso já é um vício do pensamento. Eu gosto de usar a palavra autodeterminado justamente por isso, porque indeterminado, todo mundo tem uma visão que é feia mesmo do indeterminado, e eu concordo com essa visão, indeterminado. E determinado também é feio, porque, assim, logicamente, bem feio, porque implica uma coisa fora, né, do sistema. Então, mas é que tá. Eu coloco autodeterminado. Deus, ele se autodetermina, mas você acredita que ele se autodetermina dentro de um tempo e não apenas dentro de uma concatenação lógica de ideias. O tempo é definido no sentido dessa determinação, dessa passagem dos potenciais para os realizados. É a mudança dos estados sendo aquilo que é realizado. Inicialmente vazio, e de repente começa a ter mais coisas realizadas. Mas isso apenas do ponto de vista explicativo humano finito ou do ponto de vista do próprio Deus? No universal, sentido universal. Isso é inviolável. Isso aí eu realmente não tenho como concordar, pelos motivos que eu apresentei, cara. Se Deus visse os pensamentos dele seguindo-se um após o outro, quer dizer que Deus mesmo ele estaria sendo afetado, sabe? Surgiriam ideias novas na mente dele, e aí Deus mesmo teria um início de pensamento, sabe? É como se ele pensasse de um jeito hoje, aí daqui a 10 milhões de anos ele mudou. Ele teve tantas outras ideias que existiam potencialmente e foram atualizadas na mente de Deus, mas quer dizer que... Ele expandiu. Ele continua tendo as ideias originais, mas ele expandiu com novas
que são autorreferentes. E elas são resoluções de estados paradoxais. Cara, mas se Deus Para quem entrou atualizou... agora, esse estado paradoxal vai ficar bem estranho na resposta. Mas Depois eles tudo pegam bem. a gravação. Ô, Artman, mas se Deus atualizou essas ideias, significa que ele já tinha essas ideias, ele já as conhecia enquanto potencialidades. Já. Então, pronto. Então Deus já tinha todas as ideias A eternamente no inteligência, sentido... sim, mas a inteligência dele é justamente julgar quais que são, não todos os potenciais vão ser realizados. No infinito, ad infinito, haverão potenciais que não serão realizados. A inteligência, o aspecto de inteligência dele é fazer justamente essa seleção dos potenciais que são autoconsistentes e dos que não são autoconsistentes. Essa é a inteligência dele. É o E caráter Deus inteligente. atualiza suas ideias no sentido de que ele as imprime nas mentes finitas. Ele imprime em um sentido e no outro no sentido do universal para o local. Ele também imprime no sentido de o local, a origem também está no local. A origem, o aspecto de origem dessa inteligência também está no local. É acessível passando pelo aspecto físico, mas também diretamente pelo aspecto metafísico. Isso aí seria a mesma coisa que dizer tem que ter alguma alma, basicamente. Essa é a mesma coisa. Tem que ter uma ligação entre você e a sua mente, uma relação entre você e sua mente e a mente divina, que não é física. Não é física como a gente conhece hoje. Eu não entendia esse negócio. Deus atualiza as ideias dele, além desse sentido barclayano, né, em que ele afeta as mentes finitas para que elas percebam aquilo que estava eternamente nele mesmo. Ele atualiza também em um sentido que diz respeito somente a ele, ou seja, metafisicamente? Ele atualiza de duas formas. Uma passando as ideias dele, que a gente chama de matéria, de forma bem vaga, a gente chama de matéria, agindo na nossa percepção, ou de forma imperceptível, mas afetando a gente, e também dando o caráter de mente a nós. Então, dando o caráter de mente, a gente também herda os mesmos aspectos, só que finitos. A gente herda o livre-arbítrio com uma capacidade de se configurar, mas finito. Então, a gente consegue se configurar. E me diz uma coisa, antes de você ser uma mente, você era alguma coisa em Deus? Não. Nem mesmo uma potencialidade? Não, nem mesmo uma potencialidade. Potencialidade ela necessariamente não existe. Deus não via você como um projeto, como uma imaginação, de forma nenhuma. Ele viu o que você poderia ser, mas ele não sabia distinguir entre as duas possibilidades. Digamos, você poderia ser tal coisa, você podia vestir uma camisa azul e uma camisa vermelha hoje. Ele não saberia distinguir. Não haveria nenhum parâmetro para ele distinguir das duas. Então, eu realmente não consigo abonar essa ideia, sabe? Uhum. Mas eu acho que a gente já foi muito longe por hoje. Beleza. Mais alguma pergunta? Eu vou ter que ir agora, eu tô cansado. Galera, se tiver mais uma pergunta, pergunta agora, por favor. Como é que se diga... Vocês acham que tem necessidade, assim, de... não, eu ia fazer uma primeira pergunta. Por favor, você sabe se existe algum pensador que fez essa síntese barclayniana, cartesiana, antes de você? Olha, eu sei que o Leibniz era racionalista e idealista, tá? Eu teria que lê-lo para falar para você se ele abonava realmente a epistemologia de Descartes, porque Descartes era racionalista, mas talvez o Leibniz tenha raciocinado de um modo diferente, tá? Então eu não sei te falar, cara. Mas como é que... É porque eu fiquei curioso, como é que foi essa síntese do Descartes e o Berkeley? Foi uma coisa bem natural na minha vida, não sei te falar exatamente assim, eu simplesmente li, eu tive a felicidade de lê-los na ordem cronológica, né? Então eu li Descartes, Locke, depois Berkeley, e eu vi o encaixe que havia entre esses homens, sabe? E um não percebeu isso do outro, que veio antes dele. E eu vi os erros de Berkeley,
porque eu havia lido o Descartes, né? E eu vi que realmente o racionalismo é inescapável. Se você quer conhecer algo com segurança, né? É até um pleonasmo, conhecer com segurança, porque se é inseguro, então não é conhecimento, é opinião. Então, se você quer ter uma ideia na qual você pode se agarrar, você vai precisar do racionalismo. E o Berkeley tentou entrar pelo empirismo, né? Mas ele apresentou uma filosofia com contornos racionalistas. E aí eu vi que realmente o Descartes estava correto quando ele buscou primeiro os princípios autoevidentes que garantissem que ele não errasse no seu percurso intelectual. Só que ao mesmo tempo ele se contaminou com conceitos inseguros, estranhos ao próprio racionalismo, como a ideia de uma substância impensante. E ele achava que para os objetos existirem realmente, eles teriam que ser isso, teriam que ser coisas cuja essência consiste em ser mensurável, a substância extensa, né? Mas o Berkeley depois veio e desmontou essa ideia. E se o Descartes tivesse seguido um raciocínio frio, ele teria notado que os objetos percebidos não são nada além de percepções constantes e regulares na mente dele ou nas outras mentes finitas. Então, um acaba dando a mão para o outro, sabe? Um na epistemologia e o outro na ontologia, cada um acertou muito, né? E talvez o Leibniz tenha feito uma síntese similar. Eu sei que o Leibniz ele defendia que os objetos não são percepções, e sim mentes, que ele chamava de mônadas, né? Então todas as coisas são mentes, são seres que se encaixam uns com os outros, e Deus seria a mônada suprema, sabe? Então eu não posso assim definir com precisão, mas pelos comentaristas que eu li, me parece que ele tinha uma pegada panenteísta, por falar que Deus é a mônada suprema. É como se Deus contivesse todas as demais mônadas, sabe? Como se todas as mônadas formassem Deus, no fim das contas. Então, eu não sei te falar, cara, se realmente eu fui pioneiro nessa abordagem aí. Na ética, como é que se diga, você usa o utilitarismo, eu vejo como um empirismo ético. Porque você dá valor à experiência só no campo da ética, e na epistemologia, que é somente razão, e na ontologia, ideia. Não é? Eu acho que é isso mesmo. Eu ainda não defini o nome da minha escola ética, mas eu entendo que para que a gente haja eticamente, nós temos que seguir a razão e pautar a nossa conduta em argumentos lógicos, porque é assim que nós justificamos o modo como nós agimos. Se nós podemos convencer outras mentes racionais de que nós estamos agindo de um modo exemplar, de acordo com um modelo ideal de como alguém no nosso lugar deveria agir para suprir os seus desejos sem prejudicar os demais. Porque se nós agimos apenas com base nos nossos desejos, tratando os outros como objetos, causando-lhes sofrimento, nós estamos sendo incoerentes, uma vez que nós mesmos somos seres sencientes que têm as suas necessidades, que fogem da dor e procuram o prazer, e, portanto, não existe cabimento em tratar outras mentes autoconscientes como se elas não fossem o que são. Nós temos que observar aquilo que os sentidos nos apontam, ou seja, que os demais seres que me cercam, os demais seres humanos, merecem o respeito que eu exijo para mim mesmo. Esse respeito que eu exijo até inconscientemente no momento da minha ação, quando eu fujo das situações desagradáveis, né? E isso diz respeito não só aos seres humanos, mas a todos os seres sencientes, todos os seres que têm sensibilidade e capacidade de perceber isso em primeira pessoa. Eu não posso agir causando um sofrimento desnecessário para nenhum ser senciente. Entendi. E qual o papel assim dos sentidos na sua filosofia? Os sentidos servem para que a gente faça um trabalho de investigação acerca da ontologia. Eles não servem na epistemologia, mas a ontologia é o estudo das propriedades do ser, né? A partir das percepções, nós sabemos o que são essas coisas que nos rodeiam.
os objetos que nós percebemos. A razão nos indica que eles são percepções. Então, a percepção em si mesma não tem racionalidade, ela simplesmente existe. É a razão que vai enquadrar a percepção em um modelo explicativo e esse modelo tem que ser racionalista. Davi, eu estou indo agora. Eu também.